Sou Dudu Ribeiro, historiador, coordeno uma organização Cidade Civil que eu cofundei junto com Natália Oliveira, chamada Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, uma organização que atua no campo da política sobre drogas, pensando a partir da centralidade da questão racial, e assim a gente olha tanto a política sobre drogas, mas os direitos humanos, a segurança pública, os impactos na situação prisional e os efeitos também, né, no ponto de vista da saúde, de uma lógica de controle de determinadas substâncias psicoativas baseada no processo de guerra, né? Nós temos um desafio muito grande na segurança pública no Brasil, primeiro que é fazer o reconhecimento e fazer com que a sociedade perceba isso, que a segurança pública ela tem que ser um direito de todas as pessoas. Existem entraves significativos, né, que são relacionados com condicionantes históricos da sociedade brasileira que impede muitas vezes a gente pensar a segurança pública como algo a que todos e todas tenham direito, né? Justamente porque tanto os aparelhos, os instrumentos da segurança pública, quanto da própria justiça criminal, eles continuam relacionados com condições históricas de distribuição desigual de possibilidade de vida, de controle da cidadania, de manutenção das hierarquias socio-raciais construídas no período da escravidão, é, na manutenção de um pensamento colonizado acerca da vida, né, e que, obviamente, desumaniza uma parte significativa das pessoas, né? O modelo de segurança pública que nós temos no Brasil, ele precisa dessa desumanização para continuar em curso, porque é um modelo que não está centrado na prioridade da vida de todas as pessoas, né? Se a gente for pegar só de forma para exemplificar, né, os resultados do sistema prisional, do que se persegue no campo da segurança pública, né? Cerca de 30% das pessoas, dos homens e 70% das mulheres está presa por crimes relacionados ao tráfico de drogas. 5% em descumprimento do Estatuto do Desarmamento. Mais de 30% de furto e roubo. E nós temos uma baixíssima taxa de resolução dos crimes contra a vida, em alguns estados menos de 8%. E isso demonstra que a política de segurança pública, ela não persegue necessariamente a vida da maioria da população como prioridade zero da sua atuação. E, pelo contrário, ela continua guardando condições históricas de distribuição desigual dessa cidadania, né? E a política de drogas tem muita relação com isso, né? Não apenas pelo quanto de pessoas são presas, né, ainda que não condenadas por tráfico de drogas ou associação ao tráfico, mas também porque é a guerra às drogas o, o arcabouço mais bem desenvolvido e sofisticado de manutenção do genocídio brasileiro. A guerra às drogas, ela tanto possibilita esse altíssimo grau de encarceramento, como o altíssimo grau de letalidade promovida em seu nome, né, em nome da guerra às drogas, um altíssimo nível de estigmatização de pessoas, né, concentra as possibilidades de cura, né? Uma das questões fundantes da proibição das substâncias psicoativas é o monopólio da possibilidade de cura, o sequestro de práticas, inclusive, antigas de cura, por iniciativas vinculadas aos interesses das elites, né? No Brasil,
a proibição das drogas não tem, assim como em qualquer lugar do mundo, né, não tem relação estritamente com a proteção da saúde pública, né? Não há como a gente fazer uma política de proteção de saúde a partir de uma lógica de guerra. A lógica da guerra às drogas é o controle, a violência, a distribuição da morte, o monopólio da cura e diversas outras possibilidades que se abrem a partir dessa estigmatização e criminalização, como, por exemplo, a incidência da especulação imobiliária no controle de territórios nas cidades, né? Essa disputa que a gente vê em vários lugares do Brasil, e sobretudo nas capitais, onde a especulação imobiliária disputa o espaço da cidade também a partir do incentivo à criminalização e à estigmatização a partir do uso de drogas. Precisamos, né, combater entre a nossa população esse discurso conservador no campo da política de segurança pública, que é baseado nesse altíssimo grau de punitivismo, né? A gente tem também tanto a lógica da justiça quanto da aplicação dos instrumentos da segurança pública baseado na punição, né, de determinadas pessoas. E essa punição, né, que a gente poderia colocar em contraponto à responsabilização, essa punição, ela, assim como as ideias de crime, castigo, pena, né, são oriundas dos quintais da Casa Grande. É isso, essa relação escravo-senhor, ela inaugura as ideias no Brasil relacionadas a crime, castigo, punição e pena, como diz a professora Ana Flausina, né, no seu livro O Corpo Negro Caído no Chão. Então, é muito presente na sociedade brasileira, mesmo nas comunidades que são atingidas por essa guerra, a reprodução dessa lógica punitivista, porque é isso, né? É isso que a gente tenta demonstrar quando a gente está falando sobre o racismo estrutural, né? Como essas ideias de controle conseguem, a partir do aparelhamento dos instrumentos do Estado, reverberar essas ideias também, né? Fazer com que as pessoas estejam convencidas que a política de segurança pública ela precisa de mais armas, de mais tiro, de mais gente presa e de mais morte, como se isso fosse a resposta para a produção de segurança às pessoas. Mas a gente tem que mudar essa lógica, né? A gente precisa fazer com que as pessoas pensem tanto em uma outra política de drogas, e a grande chave, na verdade, tanto da mudança da política de drogas quanto da mudança da política de segurança pública, é a chave de colocar a vida como uma prioridade zero das políticas de segurança pública. A gente vai precisar fazer uma reforma radical nas polícias, inclusive porque não é a polícia militar, por exemplo, o melhor ente do Estado para lidar com as questões de segurança pública. A própria Constituição define que a polícia militar ela é um auxiliar das Forças Armadas. Nós precisamos fazer, na verdade, com que a política de segurança pública ela tenha os entes necessários para lidar com as questões cotidianas e não tratar as pessoas a partir da lógica do inimigo interno, né? Isso é que a lógica da segurança pública tem feito reverberar, ampliar, distribuir, colocando inclusive a exposição da morte os próprios agentes de segurança pública. Então, nossas comunidades não estão sendo beneficiados por esse tipo de política de segurança pública, nem os agentes que estão em campo estão sendo beneficiados, porque eles também são expostos à violência e à morte, e as nossas comunidades sendo atingidas, mas alguém com certeza deve estar lucrando, deve estar ganhando, porque essa é a lógica da guerra. Para muitas pessoas vai sobrar a morte, para outras pessoas vai sobrar o lucro, para poucas pessoas vai sobrar o lucro, e essas pessoas estão algumas vezes concentradas no mercado de armas, outras vezes em outros interesses das grandes indústrias, e muitos dentro do sistema de justiça criminal, uma casta altamente privilegiada no Brasil, que tem essa porcentagem dos menos de 0,1% mais rico do Brasil, e nós temos um
os juízes brancos condenando a população negra ao massacre dentro dessa lógica de proibição das drogas e da manutenção desse modelo de segurança pública. Nós não tivemos uma grande expressão política nos campos progressistas, na disputa da Constituição de 88, que nos permitisse modificar a rota da política de segurança pública. Boa parte, inclusive hoje, dos dirigentes partidários à esquerda continuam reproduzindo a lógica punitivista, populista, que a gente chama de populista penal, né, baseado nessas falas fáceis no senso comum e numa lógica que reforça a punição, a individualização da ideia de crime, a responsabilização do indivíduo e o total distanciamento de como isso, na verdade, é o resultado das opções políticas de Estado. É fundamental que a gente pense comunitariamente como é que a gente disputa esse conceito a partir da prioridade das nossas vidas e da proteção dos nossos territórios.